A casta que só sai por meio de jejum e oração não é casta de demônio. Nós fomos enganados durante muito tempo. A primeira coisa que eu quero te explicar é o seguinte: o Novo Testamento foi escrito em hebraico, em grego, melhor dizendo. E o texto grego, quando ele começa a falar de um assunto, ele não troca de assunto, ele continua no mesmo assunto. Essa era uma forma de o grego escrever os seus textos. Preste atenção, Jesus tinha ido para o Monte da Transfiguração. Quando ele desceu, um alvoroço lá embaixo, no pé do monte, e um homem sai da multidão e fala assim: mestre, expulsa aqui para mim, porque eu pedi aos seus discípulos e eles não conseguiram. Olha o assunto: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? De que Jesus está falando? Falta de fé, incredulidade. Aí ele continua o diálogo com o homem fala assim: se podes, me ajuda. Jesus fala assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Segunda vez, falando de fé. Aí o homem fala assim: me ajuda na minha falta de fé. Olha aí, 3 vezes. Aí quando chega longe daquela situação, os discípulos perguntam: por que o Senhor expulsou e a gente não conseguiu expulsar? Ele falou: por causa da pequenez da vossa fé. 4ª vez. Mas essa casta não sai a não ser por meio de jejum e oração. De que ele está falando? A casta da falta de fé. Não é casta de demônios. Nós estamos agora em final de setembro de 2024. Em janeiro de 2025, eu vou fazer 28 anos de pastor. Não gosto desse título, mas só para você entender, ok? 28 anos que eu continuo pastoreando. Agora preste atenção: durante muitas vezes eu não estava orando, eu não estava jejuando, eu não estava lendo Bíblia durante dias, semanas, e manifestava um demônio, e demônio forte, que quebra as coisas, demônio bravo, sabe, quebrando a casa, levantando uma geladeira cheia, sozinho com as mãos. Uma mulher uma vez rasgou uma máquina de lavar, aquele material de aço que é esmaltado, rasgou igual se rasga uma folha de papel. Uma vez uma mulher, juntaram 4 a 5 homens para segurar essa mulher e não conseguiu. E eu não estava orando, eu não estava jejuando, eu não estava lendo a Bíblia, como diz o crente, eu estava fraco espiritualmente. E orei, e o demônio foi expulso, entende? Então dá uma olhada, primeiro entenda o texto grego. Quando o texto fala de um assunto, ele não troca de assunto, ele continua no mesmo assunto. E o assunto ali era a falta de fé, ok? Então, assim como eu, vários outros colegas também que não estavam vivendo vida de jejum e oração e manifestavam demônios bravos e eles expulsavam. A casta que só sai por meio de jejum e oração é casta da falta de fé, da incredulidade. Estuda um pouquinho, aprofunda um pouquinho que você vai ver a veracidade dessa informação. Um abraço, até o próximo, fique com Deus.